Olá pessoal, nessa aula da disciplina de circuitos de radiofrequência, nós vamos tratar de tensões e correntes equivalentes, né? A gente terminou a aula passada mencionando isso, né? Que para guias de onda a gente tinha que definir tensões e correntes equivalentes. Então esse vai ser o primeiro tópico e depois a gente vai começar aí, né? A falar sobre matrizes de impedância e admitância, tá? Então, tá aí os tópicos, né? Tensões e correntes equivalentes em guias de onda e matrizes de impedância e admitância a gente só vai começar na aula de hoje, tá? Isso está no capítulo de análise de redes de microondas do livro texto e, bem, nas páginas 165 a 178, né? Aqui isso cabe mencionar que o termo redes aqui, né? Tá, é expresso aí, né, nessa parte da teoria, querendo dizer redes mais no sentido de circuitos, tá? Circuitos de radiofrequência, não confundir aí com redes, teoria de redes que a gente vê aí, protocolos e camadas e tal. Então redes nesse sentido de uma rede de componentes, né? Que poderia ser de outra forma falado um circuito, né? Nesse sentido de circuito, tá ok? Então, para começar aí, né, a gente poderia, hipoteticamente, tratar linhas de transmissão, guias de onda e até os outros dispositivos que a gente vai ver, ó, boa parte deles, através de uma análise eletromagnética completa, né? Em alguns casos você poderia fazer isso de forma analítica, onde isso pode ser feito, de fato isso é feito, ou você poderia modelar numericamente, né? Talvez alguns de vocês estejam familiarizados aí com softwares como HFSS, Consol, etc. e tal, né? Que eles fazem análise eletromagnética, mas isso atacar um problema pequeno, né? com uma, com uma bala de canhão, né? Ou seja, com uma bala muito grande. Então, normalmente, a gente define parâmetros assim da mesma forma que a gente faz aí em circuitos elétricos, né? Então assim como em circuitos elétricos é conveniente definir parâmetros como, por exemplo, as impedâncias, né? Impedância característica, constante de fase, que permitem simplificar a análise, né? Então você tem da mesma forma que você define parâmetros concentrados, a indutância, capacitância, e não está preocupado exatamente como é que é a distribuição de campo magnético ou campo elétrico no indutor ou no capacitor, né? Você define parâmetros concentrados aí para trabalhar com esses componentes, aqui você pode fazer algo similar, tá? Então esses parâmetros permitem determinar a resposta individual, né, a excitação eletromagnética de diferentes dispositivos sem ter que fazer uma análise eletromagnética completa. E daí aparece redes, né? O livro trata como network, mas aqui está sendo colocado de forma a ser equivalente ao circuito, né? Então rede nesse sentido aqui, redes de microondas são um conjunto de dispositivos, uma rede de dispositivos passivos e ativos conectados entre si, tá? Então, nesse contexto, a gente está definindo aí, e daí é possível determinar a resposta da rede através desses parâmetros aí que definem essa resposta individual de cada componente. Tá? Só para entrar um pouquinho mais nesse tópico aqui, né, a gente vai falar aí mais para frente de matriz de espalhamento. Então, para cada componente, vamos dizer que você tenha uma linha de transmissão, um filtro, amplificador. Se você tiver a matriz de espalhamento, né, que é um parâmetro que a gente já vai definir, desse componente, você consegue calcular a resposta de um circuito inteiro que contém vários componentes, então filtro, oscilador, etc. e tal, né, a partir das matrizes de espalhamento individuais de cada componente. Mas para isso você precisa definir essas matrizes de espalhamento e elas são definidas em termos de amplitudes de tensão e corrente. Tá? Então, tem essa similaridade com teoria de circuitos, embora a gente vai ver que tem bastante coisa diferente da teoria de circuitos. Então você precisa trabalhar, né, com amplitude de tensão e corrente, né? A gente definiu V0+, E0+, nas aulas anteriores aí, né? Trabalhar com amplitudes de onda de tensão progressiva e onda de corrente progressiva,
para, a partir delas, né, definir as matrizes de espalhamento, principalmente, né, você pode trabalhar com matriz de impedância, admitância e matriz de transmissão, em algumas situações é conveniente, mas é isso daí, tá ok? Então vamos relembrar aqui, né, os diferentes tipos de impedância para começar a conversa, né, que nós vimos até o momento, né. Primeira impedância que a gente definiu quando a gente estava falando da revisão de eletromagnetismo é a impedância intrínseca do meio, eta. Né? Eta, num dado meio, é igual a raiz de μ sobre epsilon para um meio sem perdas, né? Se a onda eletromagnética ou a onda plana está se propagando no meio sem perdas, e ela era a razão entre, eu vou colocar de forma bem solta aqui, né? O campo elétrico transversal, que o campo elétrico em si vai ser transversal, e o campo magnético transversal, a razão entre esses dois caras aqui. Né? E note que a razão depende só das propriedades do meio, então eta, né, impedância intrínseca, só depende dos parâmetros do meio, e é a impedância de ondas planas uniformes, que são um tipo, né, são tipos particulares de modos, né, ou classes de ondas transversal eletromagnéticas, nós vimos na aula passada, né, que também são essas, não as ondas planas uniformes, mas modos transversais eletromagnéticos, vamos lembrar que também são suportados dentro de linhas de transmissão, né, como cabos coaxiais, linha de microfita, né, a trilha do PCB lá com plano terra embaixo, outros tipos de linha em substrato de elétrico rígido ou substrato semicondutor. Todas essas coisas, né, que normalmente tem 2 ou mais condutores, são linhas de transmissão e suportam os modos TM, assim como a onda plana uniforme. Mas você utiliza a impedância intrínseca normalmente quando está falando de onda plana uniforme se propagando no espaço livre, né, embora ela seja um parâmetro do meio, né, de forma geral. Aí, posteriormente, a gente definiu impedância característica. Tá? Impedância característica Z0, vamos lembrar, né, a gente falou lá na situação que a gente tinha uma linha de transmissão terminada numa carga, então terminada numa carga com impedância ZL, e a impedância característica, né, da linha é aquele parâmetro que caracterizava uma dada linha de transmissão, que existem padrões aí, né, para se você pegar diferentes cabos coaxiais aí, 50 ohms ou 75 ohms são valores típicos, então você poderia definir associada a essa impedância característica uma admitância característica, que é simplesmente o recíproco dela, mas ela é, a impedância característica, né, a razão entre a amplitude da onda de tensão se propagando em direção à carga. Você vai ter uma onda de tensão aqui se propagando em direção à carga, então a amplitude da onda de tensão dividido pela amplitude da onda de corrente se propagando nessa mesma direção. I0 mais, I0 mais, V0 mais e I0 mais. Então essa é a razão. Se a gente considerar a onda se propagando no outro sentido, eu só vou representar assim, né? Você vai ter uma onda de tensão regressiva, que estaria se propagando em direção ao gerador, que estaria desse lado aqui, né? A gente poderia representar o gerador aqui, então uma impedância interna, né? ZG, mas enfim, né? Essa onda regressiva aqui, ela está se propagando para trás em direção ao gerador, e daí nesse caso, o coeficiente de reflexão de corrente é negativa, a impedância característica vai ser menos V0 menos sobre I0 menos, tá? Mas então V0 menos e I0 menos aqui são as amplitudes de tensão e corrente das ondas regressivas voltando para a esquerda em direção ao gerador, nessa ilustração que a gente está colocando aqui. E a impedância característica é a relação entre as amplitudes de tensão e corrente de uma onda propagante em uma linha de transmissão. Daí um terceiro tipo de impedância que a gente viu é a impedância de onda, que ela é, né, de forma geral, utilizada quando você está tratando de modos dentro de guias de onda ou linhas de transmissão. E de forma similar à impedância intrínseca que é utilizada no espaço livre, ela é a razão entre o campo elétrico transversal e o campo magnético transversal, né? Vamos lembrar que esse cara aqui tem unidades, entre outras, né, de volts por metro, e esse cara aqui de ampere por metro. Se você dividir uma coisa pela outra, corta e corta, isso aqui dá equivalente aqui, né, a ohms, ou volt por ampere. Então, ZW, a impedância de onda, ou W vem de wave, né, é a razão entre os campos elétrico e magnético transversais. Os modos TM, TE e TM têm impedâncias de onda diferentes, né?
Então tem valores diferentes para esse parâmetro aqui, dependendo inclusive da geometria e dos materiais do guia. Então a gente viu que se a linha de transmissão suportar modos TM, TE e TM, que uma linha de transmissão de fato vai suportar, o modo TM suportado pela linha vai ter um ZW, os diferentes modos das classes TE e TM também, né? TE01, TE11, etc e tal, TE10, mesma coisa TM11, TM12, assim por diante. Cada um desses que eu citei vai ter um ZW diferente, então vai ter uma razão entre o E transversal e o H transversal diferente, inclusive, né, porque esses diferentes modos vão ter diferentes distribuições de campos, então dá para perceber isso aí dessa forma. Então, além disso, para certos modos, especificamente TE e TM, a impedância de onda vai depender inclusive da frequência, tá? Para frequências diferentes, né, se o sinal que você está transmitindo numa linha de transmissão, vamos dizer que ele está ao redor de uma portadora numa dada frequência, se você mudar a frequência da portadora, sei lá, a impedância de onda vai ser outra. Bom, aí a gente já entra no tópico específico aqui que a gente quer tratar, né? Ondas planos uniformes possuem distribuição de campo uniforme no plano transversal de propagação. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, né, para a expressão para o EX de uma onda se propagando, uma onda plana uniforme se propagando em Z, ela vai ter essa cara aqui. Tá? Isso que a gente viu quando a gente estava revisando teoria eletromagnética algumas aulas atrás, né? Ou seja, vai ter uma amplitude que não depende de X e Y. Tá? A onda está se propagando em Z, você vai ter uma amplitude que não depende nem de X, nem de Y, nem de Z, se a onda não sofrer atenuação. Então, a gente falou aí da onda plana se propagando em Z, teria, por exemplo, né, se ela tivesse polarizada em X, ela teria campo elétrico apontando em X, campo magnético apontando em Y, e teria essa cara aqui. Um modo, por outro lado, um modo de guia de onda ou linha de transmissão, né, um modo de estrutura guiada, possui distribuição de campo que nem sempre é uniforme. Para algumas linhas de transmissão, por exemplo, o modo transversal eletromagnético, né, o modo TEM, ele vai ter uma distribuição de campo uniforme, mas a maioria dos modos não vai ter essa distribuição de campo uniforme. Isso significa que o campo elétrico vai ser alguma coisa, né? O campo elétrico que vai existir dentro do guia de onda aqui, ele vai ser escrito matematicamente da seguinte forma, né? Você vai ter um campo E que no plano transversal é alguma função de x e y, e se é um modo propagante, está se propagando no guia de onda na direção de Z, a dependência com Z vai ser desse tipo aqui, elevado a menos J, K, Z, Z. Tá? Sempre que a gente olha para isso aqui, a gente identifica que é uma onda se propagando no sentido positivo de Z. Tá? Em vários contextos isso aparece. Tá? Tanto na onda plana uniforme se propagando no espaço livre, quanto um modo se propagando dentro do guia de onda. Então isso seria o campo elétrico escrito de forma genérica, né? De um modo de guia de onda. Isso aqui corresponderia a uma onda plana uniforme no espaço livre. E daí você vê que onde a gente tem uma constante A aqui aparece alguma função das coordenadas do plano transversal, tá? De x e de y. Então, essa distribuição aqui não ser uniforme significa que isso aqui não é uma constante, mas é uma função, né, das coordenadas do plano transversal. Então, consideremos, para exemplificar, um modo de guia retangular, que é o modo TE10. Tá? Então, para obter as expressões para os campos desse modo, no guia retangular, basta a gente ir nos slides da aula passada, onde estavam expostas aí as equações dos campos elétricos e magnéticos para os diferentes modos da polarização TE, substituir M por 1 e N por 0, né? E a gente obtém a expressão do campo. Então, o campo elétrico, se a gente fizer isso, a gente vai ver que só vai ter a componente Y, então só vai ter EY, né? EX vai ser 0, e a expressão é essa aqui se a gente substituir M por 1 e N por 0. Tá ok? Então você vai ter isso tudo aqui que é uma constante, né? A amplitude também é a amplitude da componente Z do campo, mas você vê que aqui aparece, né, uma função de x. Tá? Essa cara aqui é uma função de x, e isso aqui é aquela função, né, que se isso tudo aqui é um fasor, você entende automaticamente que isso aqui é uma onda se propagando em Z, né? Uma onda se propagando em Z. Mas essa outra parte aqui, né, é algo que se assemelha a esse cara daqui. Ok? Então não é função de y, mas é função de x. Né? E é seno de kxx.
Tá? Kx aqui seria a componente x da constante de propagação, mais rigorosamente falando do vetor de onda, né? Mas você tem essa parte aqui. Então, vamos colocar aqui, né? Você poderia chamar isso aqui, ele é um escalar, né? De E de x, né? Tá? A parte que depende de x do campo. O campo magnético vai ter uma forma similar, né? Você tem uma constante complexa aqui e essa distribuição no plano transversal é idêntica aqui para o caso do campo magnético, do mesmo modo, né? Uma onda eletromagnética tem campo elétrico, campo magnético. Então, se a gente substituir m igual a 1 e n igual a 0, a gente obtém essa componente do campo E e essa componente do campo H. E daí, né? Fazendo o gráfico tanto de uma quanto de outra, a gente vai obter algo similar, né? Mas vamos fazer um gráfico de EY em função de x no plano transversal, a gente obtém isso que está ilustrado aqui. Tá? Então o que está sendo feito aqui? Né? Você pega um plano z igual a constante, por exemplo, z igual a 0. Né? Esse plano vai corresponder ao plano xy naquele valor de z. Então vamos supor que seja exatamente z igual a 0 e faz um gráfico da distribuição de campo E. A componente do campo que existe é EY. Então o campo elétrico vai em todo lugar estar apontando na direção do eixo y aqui, né, para cima. Só que essa distribuição é senoidal e ela vai ser mínima aqui em x igual a 0, vai atingir um máximo aqui no meio do guia de onda, tá, para esse modo aqui, TE01, e depois vai voltar a ser mínima aqui na outra parede do guia de onda. O fato de ser 0 nessa ponta aqui e nessa ponta aqui tem a ver com o fato de que o campo elétrico tangencial a um condutor elétrico bom, né, ou um condutor elétrico perfeito, ele é nulo. Então esse cara aqui tem que ser 0, por isso que o campo cai a 0 nessas duas pontas e é máximo aqui no meio. Essa é a distribuição do campo transversal do modo TE10, tá? Do campo elétrico transversal do modo TE10 no plano, na seção reta ou no plano de corte do guia de onda. Então você vê aqui que tem uma forma de onda estacionária, e daí o modo se propagando dentro do guia de onda, né? Vai ter essa distribuição no plano transversal e vai estar se propagando no sentido positivo de z. Então tudo conforme a gente já descreveu, espero que esteja claro, né? As duas equações e a ilustração da distribuição do campo E do modo aqui no plano transversal. Tá? Deveria fazer sentido se a gente agora, né? Então aqui está plotada a mesma coisa em mais detalhe. Então até agora a gente só viu a distribuição de campo no plano transversal de um modo TE de um guia retangular. Tá? A gente quer fazer o que aqui? A gente quer definir uma tensão equivalente. Então a razão para a gente estar fazendo tudo isso é para definir uma tensão equivalente. Então basicamente parâmetros de rede são definidos em termos de tensão e corrente. Tá? O que a gente vai precisar aqui, todos os parâmetros de espalhamento e tal, vão ser definidos em termos de V0+ e de I0+, né? Mas a gente pode começar tratando desse cara aqui. Como podemos definir uma tensão entre os condutores superior e inferior do guia de onda? Então essa é a questão chave aqui, né? Num guia de onda, esse é um guia retangular, como é que você pode definir uma diferença de potencial? Se você tem uma linha de transmissão, vamos falar assim, né? Microfita, tá? Você tem uma trilha aqui, né, que vai estar ligando um componente ou outro, pode estar ligando um transistor, o que seja, né, a um transistor de um amplificador de RF, a um filtro e tal. Vai ter um substrato dielétrico e vai ter um plano terra aqui, também metálico. Nesse caso aqui, isso aqui é metálico, é a trilha, isso aqui é o plano terra. Nesse caso daqui, você tem um condutor e outro condutor. E daí fica fácil, né? Se você definir um ponto A, duas linhas aqui, e um ponto B, duas linhas aqui, definir uma diferença de potencial, porque esse condutor aqui está num potencial, esse plano terra aqui está no outro potencial. Definir uma diferença de potencial aqui é simples, isso é uma linha de microfita, né? Daquelas que você tem em PCB ou em chip de CI, de circuito integrado e tal. Mas e num guia de onda, né? A parede de todo esse cara, tanto a parede lateral aqui, quanto a parede de cima e de baixo, né? As paredes laterais, elas são metálicas, estão conectadas, né? Ao redor de tudo isso aqui, todo esse condutor está conectado. Como é que você define uma diferença de potencial se a princípio esse ponto A' está em contato,
elétrico com um ponto B', né? Vai ter uma diferença de potencial aí instantaneamente, né? Variável no tempo. Vamos tentar fazer isso. A gente acabou de calcular ou mostrar a expressão para o campo E do modo. Esse, a gente está supondo que é esse o modo que vai ser suportado. De novo, você pode projetar o guia de onda para suportar só esse modo TE, garantir que todos os outros estejam em corte. Não é tanto o que a gente está se preocupando aqui, mas isso é possível de fazer. E calcular uma diferença de potencial da maneira como a gente consegue, né? O negativo da integral de linha de B até A de EDL, né? Então, se a gente pegar esse caminho azul aqui, a gente pode calcular isso. Substituindo o E que a gente acabou de mostrar, né? Que era basicamente isso daqui vezes J ou vezes AY, né? Você vai acabar tendo isso aqui, ok? Esse escalar aqui todo, né? Que é função de x e de z, é a amplitude aí do campo elétrico, é o campo elétrico em si, tirando o versor, né? E a integral aqui, né, como nada depende de y nesse campo, tudo isso aqui cai para fora da integral, a integral fica simplesmente a integral de b' até a linha de dy, que é, nesse caso aqui, a altura do guia de onda, né? O guia de onda tem uma largura A, então esse cara aqui é A, é a largura do guia de onda, ele vai de 0 até A, e tem uma altura B, vai de 0 até B em Y. Então isso aqui, né, isso daqui vai dar B. Fica fácil de ver isso daí. Então, mas, portanto, né, dá para perceber aqui que vamos ver aqui, que o V vai depender de x, porque se você calcular essa integral aqui, ela vai acabar te dando B. Então você vai ter B multiplicado por tudo isso daqui que está do lado esquerdo da integral. E daí você vai ter B vezes menos B, J ômega mi, vezes A sobre π, vezes amplitude A, seno de kxx, e elevado a menos jkzz. Né? E é uma diferença de potencial que depende, no plano transversal, de x. Se eu pegar, vamos supor, esse é o eixo x. Né? Se eu pegar x nesse ponto aqui, esse seno calculado em x nessa posição aqui, vai me dar um valor. Se eu pegar outra posição de x aqui, né, e calcular a diferença de potencial entre um ponto aqui em cima e outro ponto aqui embaixo nessa posição, eu vou obter outro valor, porque o seno vai dar outro valor nessa expressão. Dá para ver isso que eu estou falando? Então, ou seja, você teria uma diferença de potencial que não seria única. Nesse ponto A', B', ele teria um valor. Nesse outro ponto aqui, né, vamos chamar aqui de A, 3 linhas, e B, 3 linhas, você teria outro valor. Então a diferença de potencial não estaria unicamente definida. Então isso aqui para pintar, né, para a gente, ou para expor, para deixar claro qual que é o problema aqui. Como é que você define uma diferença de potencial? Né? Sendo que se você usar o campo e calcular a diferença de potencial da maneira tradicional, né, você não vai ter uma diferença de potencial única. Num ponto aqui ele vai ter um valor, no outro ponto aqui ele vai ter outro valor, e na outra ponta um outro valor ainda. Então esse é o problema. Tá? Ele não é unicamente definido. Então, como que a gente pode fazer, né, para calcular essa diferença de potencial? Então vamos definir, a gente pode fazer isso, calcular uma diferença de potencial equivalente. Então sejam, né, A mais a amplitude das componentes transversais dos campos, tá? Campo elétrico, campo... Então a gente está falando de tensão e corrente, é uma coisa, e campo E e campo H é outra coisa. Então, se A, né, for a amplitude do campo, e além disso, né, V0 mais e I0 mais a amplitude, né, sejam as amplitudes das ondas de tensão e corrente, né, observação aqui, mas a gente já tinha comentado, o sinal mais indica que é uma onda progressiva se propagando no sentido positivo de Z. Tá? É possível, dado que a gente define isso daqui, a amplitude de campo V0, né, e I0, amplitude de tensão e corrente, definir tensões e correntes equivalentes, V mais e I mais, de tal forma que, né, cortou aqui, de tal forma que a amplitude de tensão é proporcional à amplitude de campo
e a amplitude de corrente também seja proporcional a essa amplitude de campo. A gente pode fazer isso aqui, tá? Sendo que C1 e C2 são constantes de proporcionalidade. Tá ok? Então C1 é a constante de proporcionalidade da tensão com relação ao campo e C2 a constante de proporcionalidade, uma constante aí, né, da corrente com relação ao campo. Ok, perfeito. Daí, se a gente olhar para a expressão genérica do campo, né, a gente pode utilizar essas relações e substituí-las. Então, utilizando essas relações, o campo elétrico transversal fica da seguinte forma, né? Se A mais, de novo, era a amplitude do campo aqui, tá? Alguma amplitude que estava multiplicando, você vai ter a expressão para o campo, né, transversal, ET, se propagando no sentido positivo, daí esse sinal de mais, em função de x, y e z, ele vai ter essa cara aqui, de novo, dependência em z aqui de uma onda se propagando no sentido positivo de z. Esse aqui é a distribuição transversal do campo, que para o exemplo que a gente acabou de dar, né, era aquele seno de kxx, e A mais é só a amplitude. A gente pode substituir essa amplitude do campo usando as duas expressões do slide anterior, ou seja, né, se você tem que V0 mais é igual a C1 vezes A mais necessariamente vai ser igual a V0 mais sobre C1, só passando o C1 dividindo. Então, é isso que foi feito aqui, né, substituir A mais por isso daqui. Tá? O campo magnético transversal da mesma forma fica, né, então o campo H transversal de uma onda se propagando no sentido positivo em função de x, y e z, ele vai ser a amplitude do campo vezes a componente distribuição no plano transversal, né, vezes essa parte aqui, essa função de z que denota aqui uma onda propagante no sentido positivo de z. De novo, se a gente substituir A mais por I0 mais sobre C2, uma segunda constante, a gente tem essa expressão aqui. Tá? E daí a gente expressou campo E e campo H em termos de amplitude de tensão, campo E, e amplitude de corrente, campo H. Onde o que está dito aqui é ET de XY e HT de XY são as distribuições transversais do campo, de novo, né? O que a gente acabou de comentar, no caso do exemplo que a gente deu, era o seno de kxx. Relações similares às anteriores podem ser encontradas para as ondas regressivas. Então você pode relacionar V0- com a amplitude de campo elétrico da onda regressiva e I0- com a amplitude de campo regressiva também, né? Com as mesmas constantes, C1 e C2. Agora a gente pode usar o vetor de Poynting para calcular a potência e obter, né, essas relações entre amplitude de tensão e de campo, usando o vetor de Poynting ou a potência se propagando no guia. A gente vai ver como isso vai acontecer. Então a potência se propagando no sentido positivo, né, ao longo do guia de onda pode ser calculado dessa forma, né? Se você substituir isso aqui por S, vetor S transversal, né, vetor de Poynting relacionado com campo transversal, essa expressão deveria ficar familiar, né? 1/2 da integral de superfície aqui de S ds, né? Onde S aqui, esse S aqui, né? Integral de superfície sobre que superfície, né? Sobre a seção reta do guia de onda. Então vou ilustrar aqui, né? Essa seção reta aqui que a gente acabou de achurar aqui, né? Você vai integrar, então por exemplo, ao longo de x de 0 a A e ao longo de y de 0 a B, tá? Num plano z igual a constante, você calcula através dessa expressão aqui, né, do vetor de Poynting, a potência atravessando esse plano de seção reta, tá, dentro do guia de onda. Então você vai estar calculando a potência fluindo dentro do guia de onda exatamente dessa forma, né, se a superfície S for essa daí. Então onde S é a seção reta do guia de onda, substituindo as expressões para os campos transversais, o que a gente vai obter, né? Uma expressão bem similar, 1/2 de módulo de A mais, né, amplitude do campo ao quadrado, vezes a integral de superfície de E transversal vetorial H transversal conjugado, né, tudo isso integrado ao longo de S nessa integral de fluxo aqui, né? Então, uma integral de fluxo. Por que esse cara aqui virou isso daqui, né? Vamos olhar para a expressão para o E transversal e para o H transversal aqui novamente. Se a gente voltar no slide anterior, né, o E transversal que está aqui, ele tem a amplitude aqui, o H transversal também tem essa amplitude,
Então por isso que aparece a amplitude ao quadrado. Se você pegar o produto vetorial entre esses dois caras, entre o E e o conjugado do H, na verdade, né, vai ficar o módulo do A ao quadrado. E agora, o que acontece quando você pegar essa dependência em Z aqui, né, e o conjugado dessa outra e multiplicar, né, você vai ter E elevado a menos JKZZ multiplicado pelo conjugado desse segundo cara aqui de baixo, que vai nos dar E elevado a mais JKZZ, porque se tomar o conjugado desse cara aqui, é isso que você vai obter. Isso vai dar 1, tá? E elevado a menos JKZZ vezes E elevado a mais JKZZ dá 1, como a gente esperaria. Então, por isso que esse cara some. E daí vai dentro do integrando, na verdade, né, ele vai ser simplesmente o produto vetorial entre esse carinha aqui que vai sobrar, né, ET, E minúsculo T, vetorial HT conjugado. Tá? É isso que está expresso exatamente aqui. Por quê? Né? E elevado a menos J KZZ, que vem do campo elétrico, multiplicado pelo conjugado dele mesmo, né? Que vai acabar dando E elevado a mais J KZZ, porque é o conjugado do campo H. Isso aqui vai acabar dando 1, por isso que ele desapareceu aqui. Né? Lembrando que a amplitude, o módulo da amplitude ao quadrado aqui surgiu porque você pegou o a mais, multiplicou pelo conjugado dele mesmo e isso dá o módulo ao quadrado.